Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a você, meu irmão, minha irmã, que vai ser alcançada ou alcançado neste dia, né? Não sei o horário que você vai ser alcançado, se pela manhã, pela tarde, pela noite, mas Deus tem uma palavra para o teu coração neste dia. Eu quero estar já aqui, né, adorando a Deus nesse momento. Vou colocar um louvor para nós estarmos aqui refletindo nesse louvor, adorando a Deus. Não sei como tem sido o teu dia, não sei o que você tem passado, mas Deus pode suprir todas as tuas necessidades, né? Já faz uns dias aí que eu estou sem gravar nenhum vídeo, né? Mas estou retornando aqui novamente, aí com conexão direta, onde leva você a uma conexão direta com Deus, e que você possa hoje ser abençoado, que você possa hoje ser agraciado por este Deus. Aleluia! E Deus, ele tem uma palavra para o teu coração neste dia, porque esse Deus, ele é fiel. Alega o teu coração neste dia, porque ele é maravilhoso. Servir a Deus é algo surreal, é algo sobrenatural. Você pode até estar aflito, mas nunca derrotado, aleluia. Você pode até chorar, possa até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Este Deus, ele não falha, meu irmão, ele não falha, minha irmã, ele é fiel. Ele cumpre com as suas promessas. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Ele não falha, não. Alegre o teu coração nesse dia. Deus, ele colocou uma palavra no meu coração neste dia para ministrar sobre vidas que serão alcançadas por intermédio da palavra dele. Deus proverá o alvo, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Oh, aleluia! Deus é maravilhoso. Ele pode fazer além da medicina, ele pode ir além do teu problema, ele pode ir além dessa dificuldade, ele pode ir além daquilo que você imagina. Então creia somente que, dependente de estar ferido, dependente de ser provado, mas é para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. Este Deus é o Deus que te vê e é o Deus que responde sobre a tua vida, é um Deus que não falha. Então somente crê neste dia. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Oi para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Ele proverá a resposta, ele proverá a solução, ele proverá aquilo que é necessário hoje sobre a tua vida. Porque se você crê, ele vem com agir sobre a tua vida. Olhe para o alto, então. O próprio salmista Davi, ele vai dizer: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, o Deus que fez os céus e a terra. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando a sua força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego ele faz enxergar, mesmo falho faz andar.
sobre as águas. Ele te faz andar sobre as águas, sobre os problemas, sobre as dificuldades. Quando faltar o azeite, quando faltar a farinha, quando as forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego Ele te faz enxergar. Quando falha, Ele te faz andar sobre as águas. Deus proverá. Algo tão lindo Deus tem para fazer sobre a tua vida. Muitas das vezes a dificuldade, aquilo que nós passamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, os adventos, tentando nos sufocar, tentando nos parar, tentando nos deixar pelo meio do caminho. E Deus está ali tão perto, Ele está dizendo: ei, segue, vai adiante, anda sobre as águas, que eu sou contigo. O inimigo quer que você fale, ele quer que você fique para trás, mas Deus está dizendo que Ele proverá hoje sobre a tua vida, Ele proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Deus tem uma palavra tremenda hoje para a tua vida, para a minha vida. Uma palavra que Deus ministrou hoje sobre o meu coração. Eu digo: Deus, Tu és fiel, porque Ele te vê e Ele responde sobre a tua vida. Então somente creia que Ele proverá e Ele virá sobre a tua vida com a resposta. Aleluia. Vamos adorar este Deus, porque Ele é fiel para fazer além da medicina, além de tudo que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Eu vou colocar aqui mais um louvor para nós estarmos adorando a Deus. Quero primeiramente hoje começar diferente, começar adorando, louvando, engrandecendo o nome de Deus. Me confirma aí se está saindo bem o áudio, se você está recebendo bem aí, né? Está saindo bem o som, está ouvindo bem a minha voz. Porque Deus, Ele é maravilhoso. Me diz quem é esta mala que espia lá fora. Oh, aleluia. Me diz que você está pensando mesmo em ir embora. Depois de tudo que eu fiz. Quantos têm ido embora depois de tudo que Deus fez para ele ficar bem? Você joga tudo isso fora porque não quer. Oh, aleluia. Será que vão te dar a paz que você tem com Ele? Será que foi em vão a cruz que carregou por ti? Eu te amei quando ninguém queria. Olha, Ele te amou quando ninguém queria. E agora simplesmente você não quer saber mais dele. Eu tive. Olha, você pode ir. Ele não vai correr atrás de você para te impedir. Mas Ele continua do jeito que Ele está, pronto a te receber. Pode ir embora, tudo bem, Ele deixa, Ele não obriga ninguém. Mas quando você sai, você perde a paz, você perde a presença. Mas quando você está na casa dEle, na presença dEle, Ele te dá paz, Ele te dá abrigo, provisão, proteção. Então creia somente, e Ele cuida de ti. Oh, aleluia. Você tem que acreditar. Deus está pronto a te perdoar, a cumprir as promessas, a te dar a herança que Ele tem para mim e para você. Uma herança de uma morada eterna, uma herança de uma coroa que está preparada. Porque está querendo fugir de mim, diz o Senhor. Oh, aleluia. Me diz se vão te dar a paz que você tem com Ele. Será que foi em vão a cruz que Ele carregou por ti? Eu te amei quando ninguém queria.
E agora simplesmente você não quer mais saber de mim. Pode ir a impedir. Ele não corre atrás para impedir, ele deixa ir. Mas ele continua do jeito que ele está, te esperando de braços abertos, para você voltar, filho pródigo, você que está distante da presença dele. A paz você só tem quando você vem para ele, porque ele te ajuda a suportar as guerras, ele te ajuda a suportar as provas, luta, as perseguições, ele cuida de ti. Então somente creia, porque os sonhos que você tem para sonhar, ele vai fazer você realizar. Você tem perdão na presença dele, você tem promessa, uma herança que somente ele tem para mim e para você. Uma herança de uma vida eterna, de uma morada eterna, do teu nome escrito no livro da vida. Sinta a presença deste Deus hoje. Não foge dele, mas vem para a presença dele, porque ele pode fazer que vi lá fora. Quantos têm, aleluia, quantos têm saído, né, da presença de Deus? Quantos têm, como diz esse louvor, arrumado suas malas e tem partido, tem saído da presença do Senhor? Eu quero aqui já fazer um minutinho de oração já para entrar na palavra de Deus, a qual Ele colocou no meu coração para trazer para mim e para você aqui neste dia, a palavra dele. Abre o teu coração para o Senhor neste dia, né? Ore juntamente comigo aqui nesse momento, você que puder, né, estar orando juntamente comigo. Deus seja louvado, que Ele é maravilhoso, aleluia. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por este dia, por essa oportunidade. Ele vai falar contigo através da palavra dele nesse dia, nesse momento, porque Ele é fiel para assim está fazendo sobre nossas vidas. Eu vou colocar aqui um fundo aqui para nós estarmos orando e agradecendo a Deus. Por essa oportunidade. Aleluia. Deus seja louvado. Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus do firmamento, Deus da ciência, Deus da sabedoria, de todo conhecimento, Pai. Eu venho aqui, Senhor, nesse momento, Pai, te apresentar as vidas que estão aí do outro lado, que vão estar recebendo a Tua palavra. Que o Senhor possa falar com ele, possa falar com ela, possa agraciar através do Teu Espírito Santo, da Tua palavra poderosa. Deus, não sei o que cada um que está aí do outro lado tem passado, tem enfrentado, mas eu sei, Deus, que o Senhor pode falar com ele, pode falar com ela neste momento, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, trazendo o avivamento, trazendo paz, trazendo o vigor, trazendo, meu Deus, a restauração, porque a Tua palavra, ela transforma, ela cura, ela sara, ela restaura, ela faz a diferença, Pai, sobre as nossas vidas, Deus. Fala com este povo, Pai, neste dia, neste momento. Que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, assim como Ele vai abençoar a minha neste dia. Você que está aí do outro lado, que está recebendo este momento, né, da conexão direta, está aqui para receber a palavra de Deus. Seja agraciado, seja abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero aqui já estar te trazendo a palavra de Deus, que vai se encontrar no livro de Jó, no capítulo 1. Jó, capítulo 1. Deixa
só colocar um fundo aqui. Aleluia. E já vamos estar entrando aqui na palavra de Deus. Porque Deus é fiel. Aqui é a palavra de Deus que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, o verso de número 1, que vai dizer assim a palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Apenas este versículo que diz aqui, em Jó, capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Olha, o tema da palavra, a qual está aí no anunciado, né? Aí do vídeo, está lá o tema que é o Deus que vê e responde. Mas por que este tema, né? Deus ele colocou esse tema hoje no meu coração, colocou essa palavra sobre o meu coração para trazer essa palavra sobre a minha vida e sobre a tua vida. Eu quero trazer aqui uma breve introdução a respeito desta palavra, para que nós possamos entender o que Deus fala conosco neste dia. O que Deus quer nos falar a respeito da história de Jó, o que Ele quer nos trazer a memória a respeito de Jó aqui. A palavra dele nos diz lá no capítulo 1, né, que na terra de Uz havia um homem, né, cujo, né, como diz a palavra do Senhor, seu nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, que se desviava da aparência do mal. Nós vamos ver, meus amados, que há uma única exceção dentro da Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver uma exceção da história de um homem. Dentro dessa breve introdução que diz assim a palavra de Deus, ela nos dá a entender que há uma exceção do drama, do sofrimento de Cristo na cruz do Calvário. Não existe literatura universal, um episódio tão dramático como a história de sofrimento do patriarca Jó. Por quê? Porque foi algo que aqui nós podemos ver o sofrimento de Jó, algo tão ao extremo que chega. Um homem que diz a palavra de Deus que ele era reto, sincero, temente a Deus, que se desviava da aparência do mal. E quantas pessoas nós vemos, quantas famílias, quantos lares hoje sendo destruídos. Eu posso te trazer aqui um exemplo claro disso que nós vemos hoje quando tem acidentes, muitas das vezes até veículos, ali estão famílias dentro de um veículo, acontece um acidente, às vezes morre todos, só sobra o marido ou só sobra a esposa e a família toda se vai naquele acidente. Assim como nós vamos ver numa catástrofe natural, quando desce, como nós vimos nas reportagens nesses últimos meses, né, pelo Brasil afora, morros que vieram abaixo, casas que foram levadas pela força da natureza, e ali famílias que foram levadas, e ali muitas das vezes um pai foi levado a esposa, os filhos, o sofrimento a qual vem sobre o coração daquele que fica e é levado os seus e só fica somente ele. Você pode imaginar o tamanho da dor, o tamanho do sofrimento a qual esse pai deve sofrer, a qual essa mãe deve sofrer, ou esse filho, quando todos se vão e ele se vê só, ela se vê só, ou ele se vê só. Nós vamos ver que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, se desviava da aparência do mal. Diz a palavra do Senhor que Satanás certo dia se apresenta diante de Deus, quando os seus anjos vão até o Senhor, Satanás vai junto e se apresenta. E ele vai dizer que Jó era assim, porque em tudo Deus abençoava a vida de Jó. Mas Deus conhecia Jó pela sua sinceridade. O que eu quero que você entenda dentro desta palavra hoje, que para nós sermos agraciados, para nós termos a vida abençoada por Deus,
Nós temos que ser sinceros com Deus, nós temos que ser retos com Deus, nós temos que nos desviar da aparência do mal. Você acha que Deus queria ver tantas famílias sendo destruídas, tantas famílias sendo ali levadas, e muitas das vezes só fica alguém daquela família? Mas por que acontece? Porque o inimigo, o foco, o alvo dele é destruir a família. Satanás, ele tem incumbido, né, o seu trabalho, a sua obra é destruir o projeto de Deus, é destruir a família, porque Deus, ele constituiu a família. Aí você pergunta, mas este Deus, ele é cruel, este Deus, ele é perverso, por permitir vir ali aquele morro abaixo e levar vidas. Agora entenda, Deus, ele nos deu livre-arbítrio de nós buscarmos a presença dele, de nós querermos estar de encontro a ele, para que nós tenhamos a vida abençoada, a proteção de Deus. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, lá em Salmo de número 91, primeiro diz o Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, embaixo das asas do Deus Onipotente, descansará. Deus está dizendo que se você estiver debaixo das asas, da cobertura, da proteção, a tua casa será protegida, a tua família será protegida, todos serão guardados por Deus. Nós temos um exemplo claro dessa pandemia, desse principado, né, o espírito da morte. Quantas pessoas, quantas famílias, né, quantos têm sido levados por esse vírus, por essa enfermidade maligna, devido a este Covid. Pessoas estão descendo a sepultura, estão sendo levados, estão sendo tocados. Mas por quê? Porque não tem a proteção, porque não está debaixo das mãos potentes de Deus. E muitas das vezes são levadas, né? Muitos necessitam se voltar a Deus, para que Deus possa fazer a grande obra que Ele tem para realizar sobre a vida do homem, sobre a vida da mulher, porque nós fomos feitos à sua imagem e sua semelhança, obras-primas de Deus. Você é algo que Deus, Ele quer que você experimente o melhor que Ele tem para a tua vida sobre esta terra. E nós vemos uma juventude, jovens que estão se perdendo, jovens que cedo estão sendo mortos, por estarem ali vivendo vidas, né, enfiados em facções, muitas das vezes vivendo no crime, fazendo coisas erradas, não querendo saber de Deus. E a consequência, como diz a própria palavra de Deus, o pecado, ele gera morte. O que é isso, pastor? O pecado, eu viver uma vida de pecado, uma hora a morte vem. A morte, ela chega para todos. A morte, ela não escolhe, né? Ela não vai escolher pela classe social. A morte, ela não vai escolher pelo teu diploma, ela não vai escolher porque tu tem dinheiro, porque tu é rico, porque tu é pobre, porque tu está à margem da sociedade. Não, ela chega para todos. Mas há uma diferença, porque aqueles que estão em Cristo, como diz a palavra do Senhor, passarão da morte para a vida eterna. Então, entenda que quando você está em Cristo, a proteção dele está sobre você. Você passará pela morte, mas da morte para a vida eterna. Nós vemos a história, o relato da palavra de Deus dizendo que, aqui nós vamos ver que é uma exceção de um homem que viveu algo ao extremo de um sofrimento, que foi o patriarca chamado Jó. Você imagina aquele homem, perdeu seus filhos, perdeu tudo que ele tinha até uma estabilidade financeira, ele vivia bem, ele tinha o que ele queria para usufruir, mas ele era, como diz a palavra de Deus, ele era reto, ele era sincero, e ele se desviava da aparência do mal. E hoje muitos não querem ser retos, muitos não querem ser sinceros, muitos não querem se desviar da aparência do mal e querem a proteção de Deus, querem ser abençoados. Não tem como Deus me abençoar, não tem como eu ter a proteção de Deus se eu vivo distante de Cristo, se eu não quero caminhar conforme os seus estatutos, os seus ensinamentos. Porque a própria palavra de Deus nos diz que o pecado, ele gera morte, mas a vida eterna é dom gratuito de Deus. O Senhor nos diz que há dois caminhos, e Ele colocou diante daquele povo no passado. Ele diz: olha, eis que eu coloco diante de vós hoje como testemunho os céus e a terra, o bem e o mal, a vida e a morte, sabe? O inferno e os céus. Escolhe, pois, o que queres para ti. O Senhor está dizendo: olha, Ele te dá livre-arbítrio para você escolher
como tu quer caminhar. Deus, ele não me obriga, Deus, ele não te obriga a caminhar conforme o que ele quer para mim e para você. Ele te dá o livre-arbítrio de decidir se você quer o que ele tem para a tua vida ou se você quer viver a tua vida conforme a tua vontade. Jó não tinha necessidade de passar pelo que ele passou, mas Deus permitiu que ele passasse por todo aquele sofrimento, por toda aquela aflição, porque Deus sabia, Deus conhecia o coração de Jó. Deus sabia, como ele sabe a minha história e a tua história. Deus, ele sabe quem vai negar ele. Deus, ele sabe quem vai permanecer até o final. Deus sabe quem é fiel. Deus sabe quem é infiel. Tudo isso Deus sabe, porque diz a palavra dele que os seus olhos estão como chama sobre a terra, e ele vê tudo sobre esta terra. Nada que você fizer em oculto vai passar despercebido. Passa despercebido à vista do teu pastor, passa despercebido à vista daqueles que congregam contigo, passa despercebido à vista de todos que te conhecem, porque na frente dele você é alguém que demonstra ter um caráter, você é alguém que demonstra viver uma vida íntegra, mas depois que você sai da presença dessas pessoas, que elas acham que você tem uma vida íntegra, que eles acham que você é uma pessoa reta, que eles acham que você é uma pessoa sincera, que é uma pessoa que se desvia da aparência do mal, e contrapartida você é totalmente diferente daquilo que você demonstra ser. Ou seja, ele não precisava passar por aquilo, mas Deus sabia o coração de Jó. E Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó não negaria a Deus, que ele não negaria aquilo que o seu Deus tinha sobre a vida dele. O que é isso, pastor? É negar a Cristo, é negar ao Messias, ao Deus Javé, Yeshua, o leão da tribo de Judá. Muitos estão abrindo a mão de Cristo por tão pouco. Muitas das vezes o homem quer se apegar a riquezas, às coisas deste mundo. Alguém já falou, algo que eu quero te colocar aqui para você entender. Alguém já falou para mim, chegou para mim, eu não entendo. Hoje tu tá caminhando, tu tá na presença de Deus, e assim tu continua passando por lutas, por dificuldades, por problema. Eu não vejo tu num patamar financeiro. Ei, Deus, ele não chamou ninguém para dar financeiro. Deus, ele não chamou ninguém para entregar coisas materiais. Entenda, Deus, ele chamou para a salvação. Deus chamou para salvar. Deus chamou para ser discípulo. Deus chamou para ser ministro, para levar o evangelho. Por isso que a palavra diz: de graça recebeste, de graça dará. O que é isso, pastor? De graça eu recebi, de graça eu tenho que dar aquilo que Deus me entregou por intermédio da sua palavra, do seu Espírito Santo. Há um tempo determinado para tudo debaixo desta terra, desse céu, como diz a palavra de Deus. Há tempo para colher, há tempo para plantar, há tempo para rir, há tempo para chorar, há tempo de morrer e há tempo de viver. Ou seja, tudo há um propósito, tudo há um tempo. Como eu disse para essa pessoa, talvez eu não tenha esse status financeiro, ou esse patamar financeiro que talvez muitos da minha própria família queriam ver. Mas entenda, Deus, ele não chamou ninguém prometendo riquezas. Deus pode dar? Pode, porque ele é dono do ouro, ele é dono da prata. E assim ele fez na vida de Jó. Deus, ele abençoa. Tem pessoas que vão ser bem-sucedidas, tem pessoas que vão ter o financeiro abençoar, tem outros que já não vão ter. Mas Deus está na vida de cada um, dependente da condição financeira. Mas algo que me alegra no meu coração, sabe o que é, meu irmão? Sabe o que é, minha irmã? Que dependente de não ter um patamar financeiro elevado, mas o meu Deus, este Deus, dependentemente das provas que eu já passei, já enfrentei, ele nunca me deixou passar por necessidades. Por isso que o próprio salmista Davi, ele vai dizer assim, que nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Nós vemos que Jó passa por uma aflição tão grande, mas Deus estava com ele. O que eu quero que você entenda hoje, que dependente do deserto, que dependente da aflição, dependente daquilo que tu está enfrentando, daquilo que tu está passando, Deus está contigo. Deus está te vendo, sabe? Deus, ele olha para você e ele conhece o teu coração. Talvez a medicina te desenganou, sabe? Talvez você está com pedra no rins ou na vesícula, esperando uma cirurgia,
né? Talvez você está com problema cardíaco, pulmonar, não sei qual seja o problema, enfermidade, o câncer, né? Mas Deus, Ele está contigo. Ele está dizendo para mim, para você, tem calma, sabe? Salmo de número 40, primeiro diz a palavra de Deus, como vai dizer a palavra, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, Ele ouve o teu clamor. Deus, Ele ouve a tua súplica. Deus, Ele te vê dos céus e Ele está pronto a te abençoar. É por isso que eu permaneço lutando, sabe? É por isso que eu permaneço de pé, caminhando com Cristo, dependente de tudo que eu já enfrentei, dependente de tudo que você já enfrentou. O segredo está em continuar, em caminhar, porque além desse problema, além do que tu está enfrentando, tem a provisão de Deus. A palavra de Deus nos diz que homem sincero. E o que é um homem sincero? O que significa, pastor? O que representa ser sincero diante de Deus? Jó era um homem sincero. Em Jó, capítulo 1, verso 1, uma pessoa sincera é alguém que se exprime, você está entendendo? Sem artifício, sem intenção de enganar. Isso é ser sincero. É uma pessoa que ela vai ali, como diz a palavra do Senhor, ela se exprime sem artifícios. Ela é uma pessoa que ela é sincera, que ela não usa enfeites, mas ela é uma pessoa sincera, que não vai usar ali os artifícios, sem intenção de enganar. Ou seja, sincero é alguém que não engana, é alguém que é justo, é alguém que busca fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto. Isso é a sinceridade, sem enganar, sem disfarce, que é uma pessoa que não usa disfarce. Ou seja, isso é a sinceridade. Em 1 Crônicas, capítulo 29, o verso 17, é dito que Davi agia com sinceridade e reconheceu que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Davi, como diz a palavra de Deus, ele é alguém que ele agia com sinceridade com Deus. E a palavra de Deus vai nos dizer que o próprio Davi, ele vai dizer que Deus, né, ele é que com a sinceridade reconhecida, que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Quando nós somos sinceros, quando nós temos sinceridade no nosso coração, Deus, ele se agrada de mim e ele se agrada de você. Por isso Deus abençoa a vida de Jó, pela sua sinceridade. Você está entendendo? Da sua humildade, a sua capacidade de ser sincero, de fazer conforme a vontade de Deus. Em Filipenses capítulo 2, o verso 15, Paulo afirma que devemos ser irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que lindo o apóstolo Paulo aqui dizendo em Filipenses 2,15, que nós devemos ser como astros. O que é um astro? Um astro, que se você olha para os céus, o astro é algo que brilha, é algo que se destaca, é algo que faz a diferença. A sinceridade na vida do homem, a sinceridade, quando eu falo do homem de uma forma geral, de todos, a sinceridade é algo que vai fazer a diferença na tua caminhada, é algo que vai fazer a diferença sobre a tua vida, é algo que faz você alcançar a misericórdia de Deus sobre a tua vida quando você é sincero, quando você é fiel a este Deus. E vai dizer aqui em Hebreus 10, 22, vemos que devemos aproximar-nos de Deus com sincero coração. Ou seja, lá em Hebreus capítulo 10, 22, está dizendo que nós devemos nos aproximar de Deus com sinceridade, nunca com engano no nosso coração. Porque quantos se chegam, quantos até vêm para a presença de Deus, mas é em busca de algo, é em busca de uma bênção, é em busca de uma chave. A sinceridade dele não está em se achegar a Deus para receber a salvação, para receber a vida eterna.
quer buscar as coisas terrenas, as coisas deste mundo. E Deus, ele nos diz que é algo que é primordial para mim e para você, que é primeiramente buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo que quando nós buscamos o reino dos céus e a justiça dele, essas coisas, pode ter certeza, Deus abençoará a tua vida. A bênção, ela vai vir de encontro à tua vida. Não é necessário eu e você estarmos correndo de igreja em igreja, atrás de profeta, para que nós sejamos abençoados. Certo que Deus, ele vai usar os seus servos, sim, mas busque primeiramente Deus, porque no momento certo, ele fará com que a bênção venha de encontro à tua vida e você seja abençoado por ele, porque ele é fiel. Quando vai dizer a palavra de Deus, homem reto, aqui nós vimos exemplo da sinceridade de Jó, e alguns exemplos dentro da palavra de Deus falando a respeito de sinceridade. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, que Jó era um homem reto. Jó 1:1, capítulo 1, verso 1 de Jó, vai dizer, uma pessoa reta é alguém que age com integridade e imparcialidade. Ou seja, uma pessoa reta é uma pessoa que age com integridade, uma pessoa íntegra. O que é integridade, pastor? O que é ser uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não vai ter nada que desabone a sua imagem. O que é essa palavra, pastor? Desabone a imagem da pessoa, ou seja, integridade. É uma pessoa que não tem algo contra a sua vida. É uma pessoa que ali, o seu caráter, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que vive uma vida onde ela não tem nada que esconder. Ela vive de sinceridade com Deus, ela vive de retidão com Deus, ela vive uma vida a qual é agradável aos olhos de Deus. Por isso, e também não vai agir com imparcialidade. O que é isso, né? Imparcialidade, uma pessoa imparcial, né? Ali nós vamos entender que a integridade, né? Imparcialidade é uma pessoa que não vai enganar, é uma pessoa que não vai ali fazer algo que venha desagradar a Deus. É uma pessoa que vai viver uma vida que vai fazer a diferença, que vai ser uma pessoa que outros vão olhar e vão querer se espelhar, ser como aquela pessoa, porque não tem nada que vem denegrir a imagem dela. Isso é você viver com integridade, com imparcialidade, como vai dizer a palavra de Deus. A palavra dele vai nos dizer ainda mais em Hebreus 12, o capítulo, o verso de número 13, diz assim a palavra: o escritor sagrado nos aconselha dizendo, fazeis veredas direitas para os pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O que é isso que está dizendo aqui em Hebreus capítulo 12, o verso de número 13? Veredas direitas para os pés. Quando ele fala de veredas direitas para os pés, é você andar em retidão com Deus. É você seguir em conformidade com a palavra de Deus. É você ter integridade, como foi falado já aqui. É parcialidade, como diz aqui a palavra de Deus. É você viver uma vida de retidão com Deus, de sinceridade com Deus. É você caminhar num caminho reto. Você não vai desviar para a esquerda, para a direita. Você não procura caminhos que vão fazer desvios, não. Você caminha conforme Deus quer e conforme Deus te instrui por intermédio da palavra dele. Veredas retas, ou seja, você não vai viver enganando os outros. Você não vai viver roubando os outros, você não vai viver mentindo, você não vai viver se aproveitando das pessoas, você vai viver de retidão com o Senhor teu Deus. Isso são veredas retas na presença de Deus, é viver conforme a vontade de Deus. Você mudar, você ter um caráter de um homem, de uma mulher de Deus, de um cristão, como vai dizer a palavra do Senhor. E vai dizer mais ainda aqui o Senhor na sua palavra. Em Efésios 4:24, o apóstolo Paulo afirma que devemos revertir-nos do novo homem que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, você tem que se vestir do novo homem. Quando você vem para Cristo, aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador da tua alma e da tua vida, quando você desceu as águas batimais, e ali você foi lavado, e ali, você sabe por quê? O batismo é feito nas águas por imersão. Por que é feito em água corrente? Tem um significado muito lindo isso, porque quando você ali é imergido sob as águas, quando você é ali pelo ministro da palavra, pelo ministro de Deus, que imerge sob as águas, e ali quando você desce as águas batimais, é como aquelas águas, aquelas correntes que estão passando por você, ela vai levando toda a impureza que havia sobre a tua vida, toda a sujeira, todo o pecado ali é lavado, é tirado, e as águas levam para as profundezas do esquecimento, porque Deus, ali daquele dia, daquele momento em diante, Ele muda o teu nome, Ele muda a tua história, e você vai viver um novo homem na presença de Deus. Você vai começar a ter um caráter, você já não vai mais roubar, não vai mais mentir, não vai mais se prostituir, não vai mais fazer coisas que não são agradáveis aos olhos de Deus. Isso é você se vestir do novo homem. E quando você chega numa igreja ou na presença de Deus, independentemente de placa, porque Deus ele não veio para trazer placas, mas ele veio para trazer a sua palavra, o seu evangelho, o evangelho de transformação, o evangelho que traz o arrependimento, como o próprio João Batista pregava no meio do deserto, e ele pedia, que ele falava, anunciava que era chegado o batismo do arrependimento, ou seja, você tem que se arrepender para você receber de Deus a misericórdia dele sobre a tua vida. Então essa é a importância de recebermos Cristo sobre nossa vida. Jó era alguém que era sincero, reto, temente a Deus, se desviava da aparência do mal, mas Jó vivia conforme a vontade de Deus. E quantos não estão vivendo conforme a vontade de Deus? E como você quer ser abençoado por Deus se você não vive conforme a vontade de Deus? Sabe por quê? Porque hoje é muito fácil. O mundo oferece muitas coisas e as pessoas não querem abrir mão do mundo. A palavra de Deus nos diz que aquele que ama o mundo, ele se faz inimigo de Deus. Porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e tu perder a tua salvação? Eu te faço uma pergunta aqui agora. Você está preparado, se o Senhor voltar hoje, para receber a salvação, a vida eterna? Se Deus te chama hoje, se Deus vem para te recolher hoje, você está preparado para receber a salvação de Deus? Por isso, meu amado, minha amada, a importância de servir a Deus. Não porque o pastor, o obreiro, alguém vai querer colocar, porque não tem como a gente colocar na cabeça ou empurrar a goela abaixo das pessoas, porque muitos não conseguem assimilar, não conseguem entender, mas é o Espírito Santo de Deus que faz notório sobre a minha vida e sobre a tua vida, nós entendermos a palavra de Deus e o que Deus fala através dos seus ministros, através do seu Espírito Santo, para que o homem entenda que o homem sem Deus, ele é como uma folha seca, que o vento joga de um lado para o outro. O homem sem Deus, quando eu falo o homem sem Deus, é de uma forma geral, envolvendo todos os moradores da terra. É como vai dizer lá em Salmos 100, se não me falha a memória, Salmos 100, vai dizer a palavra do Senhor é a terra, a sua plenitude, e todos que nele habitam. O que é isso, pastor? Nada ficou de fora. Deus está dizendo que dele é a terra, a sua plenitude, e todos que nela habitam. Nada ficou de fora, mas entenda que há uma diferença em quem está em Cristo e em quem não está em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, como diz a palavra de Deus. Mas entenda que este versículo, que nenhuma condenação há para todos que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, não quer dizer que porque eu estou em Cristo Jesus, eu posso continuar mentindo, roubando, enganando. Não. Este versículo está dizendo que tem que ter mudança. Você está entendendo? Tem que ter mudança na minha vida, tem que ter mudança na tua vida. Não adianta eu viver de aparência, você viver de aparência, porque o dia do juízo vai chegar, o dia do julgamento vai chegar. Todos nós prestaremos contas para Deus da vida que nós estamos vivendo. Eu não vim aqui trazer uma palavra para te condenar. Eu vim aqui trazer uma palavra para te dizer que Deus te ama,
que Jesus te ama, que Ele te quer bem e que Ele quer que você receba a salvação, que você receba a vida eterna, eu vim te dizer neste dia que há um Deus, que Ele pode te curar dessa enfermidade que está assolando a tua matéria. Há um Deus que pode abrir uma porta para você, as portas estão fechadas, Ele pode abrir. A dificuldade, a escassez, aquilo que tem vindo contra a tua vida, Deus Ele pode mudar o quadro, a história da tua vida. Eu te digo sem medo de errar. Eu não vou te dizer que vai acabar a guerra, problema, isso não vai acabar. Enquanto Jesus não vier arrebatar a sua igreja, haverá guerras, haverá problemas, haverá dificuldade, mas há uma diferença para quem está em Cristo Jesus, como nós vemos a história de Jó. Jó tinha o Senhor sobre a sua vida, e a palavra de Deus nos diz que ele foi abençoado por Deus. A palavra de Deus vai nos dizer ainda mais: homem temente a Deus. Quando o homem é temente a Deus, o que é ser temente a Deus? Temente a Deus é quando você tem o temor do Senhor. É quando você sabe que Ele é o que tem poder, tá entendendo? Para julgar ímpios, para julgar todos sobre esta terra. É aquele que reconhece que sem Deus ele não é nada. Quando ele tem o homem que tem o temor de Deus. Jó, ele era um homem temente a Deus. Lá em Jó, capítulo 1, verso 1 ainda diz a palavra de Deus. Que quem teme a Deus o que vai dizer a palavra de Deus? Que quem teme a Deus é uma pessoa que reverencia a Deus e o reconhece em todos os seus caminhos. Jó colocava Deus em primeiro lugar na sua vida, lá em Jó capítulo 1, verso 5. Ou seja, ser temente a Deus, você coloca Deus no centro, você coloca Deus na direção, você coloca Deus no comando, você coloca os teus caminhos, os teus projetos, os teus desejos na mão de Deus. Porque você tem que entender que não são os teus desejos, as tuas vontades, mas você tem que entender que tem que ser a vontade, o projeto, o desejo que Deus tem sobre a tua vida para ser realizado. Você já parou para perguntar a Deus qual o propósito, qual a finalidade de você ter vindo para esta terra? Por que que Deus permitiu, dentre milhões, você já parou para refletir, dentre milhões de espermatozoides que lutaram, sabe? Lutaram para chegar ali, para romper o ciclo, para chegar no útero, penetrar, entrar, e ali vir aquele embrião, e ali vir a ser gerado pelas mãos de Deus, e hoje você está aqui. Mas quantos já estão hoje passando dos 30, 40, e ainda não se perguntaram, ainda não se chegaram a Deus, para perguntar a Deus qual o propósito da vida dele sobre a terra? Deus, ele fez o homem com a sua imagem e sua semelhança para ser um adorador que adore a ele em espírito e em verdade. Porque importa que assim nós o adoremos, porque ele é espírito. Deus, ele te chamou para fazer algo lindo sobre esta terra. A palavra do Senhor nos diz 2 grandes mandamentos que ele deixou para o seu povo, para a sua igreja. O primeiro e grande mandamento do Senhor é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, do íntimo da tua alma, do teu espírito, amarás ao Senhor. E quantos têm amado a mais ao seu dinheiro, aos seus bens, e têm deixado Deus de lado? Agora, quando você entender e colocar Deus no centro e amar Ele sobre todas as coisas, você vai ver fluir, você vai ver você ser abençoado. Quando eu digo abençoado, eu não falo de financeiro, de coisas desta terra, eu falo espiritualmente. Você ter a tua saúde restaurada, a tua vida abençoada por Deus de uma forma sobrenatural. Você fazer diferença nessa terra. Essas coisas terrenas, financeiras, essas coisas que tudo aqui Deus proporciona para mim e para você. Não é necessário correr atrás dessas coisas. No tempo dele, todas as coisas virão sobre a tua vida. Deuteronômio 28:8 diz a palavra do Senhor, que o meu servo, aquele que é fiel a Deus, se você quiser ler, leia lá Deuteronômio 28:8, diz a palavra do Senhor, que a bênção, ela virá de encontro a ele, porque o Senhor provê todas as coisas para aqueles que o amam.
E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda mais aqui, no Salmos de número 128, verso 1 diz assim, o salmista escreveu, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ou seja, bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Deus, ele ele arquitetou, ele projetou, ele planejou, ele constituiu, ele fez a terra, ele fez o homem para viver e para andar no caminho dele. Nós vemos que o diabo, a serpente, Satanás, ainda no princípio, ele quebra este ciclo, ele faz com que através da Eva, ali ela viesse, desejasse aquele fruto da árvore que Deus falou, não comei daquele fruto daquela árvore. Os demais todos podem comer. Deus poderia ter não colocado aquela árvore lá, que trazia o entendimento do bem e do mal? Poderia. Mas desde a criação, Deus dá livre-arbítrio para o homem. E Satanás tenta a mulher, e a mulher, ela come e ela leva até o seu marido e dá de comer a ele também. Então, desde o princípio, o diabo ele tem lutado contra a criação, contra a obra-prima de Deus, para tirar do foco, do propósito que é uma vida eterna. Deus, ele tem uma morada celestial para mim e para você. A palavra de Deus nos fala que nós somos forasteiros em terras estranhas. A partir do momento que você aceitar a Cristo, você já não pertence mais a este mundo. Você estará como forasteiro e há uma morada preparada para você. E este dia está próximo a se cumprir, porque o Senhor vem e Ele não tardará para buscar a sua igreja. E eu espero que você possa, neste grande dia, juntamente comigo, nós possamos nos encontrar lá e receber do Senhor as promessas que Ele tem sobre nossas vidas. Eu quero te trazer hoje uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, porque Deus, entenda isso, Deus, ele nos constituiu, nos levantou ministros. Eu não estou aqui, como eu sempre costumo dizer, para querer ser melhor do que você, ou para dizer que aonde eu congrego é melhor do que a B, do que a C. Não, meu amado, eu quero que você entenda que Deus, ele te dá livre-arbítrio, ele te coloca o direito de escolha. Eu não estou aqui para te obrigar a nada, eu estou aqui para te trazer a palavra, para te dizer que Jesus, ele quer o melhor para a tua vida, ele quer que você viva o novo, ele quer que você viva bem. Muitas das vezes, nós pregamos quando nós falamos a respeito de coisas que as pessoas hoje praticam, fazem, como até mesmo a respeito do alcoolismo, do tabagismo. Aí as pessoas usam, tentam usar a própria palavra, dizer que, mas lá bebiam, era isso, era aquilo. Eu quero te dizer aqui, baseado sobre a palavra de Deus, lá em Provérbios, a palavra do Senhor nos diz que o vinho em si, ele traz contenda. E olha algo que eu sei que você é uma pessoa inteligente. O que a bebida ela traz para a matéria, para o ser humano? Então, ela vai trazer enfermidades, traz aquela barriga d'água, traz enfermidades, traz a cirrose, traz essas enfermidades que vão fazer com que o homem padeça. O cigarro traz o câncer, traz enfermidades. Você acha que Deus, ele fez o homem para que ele mesmo viesse destruir o ser humano, inventando coisas, trazendo coisas para que fosse... Entenda que todas essas coisas, o inimigo usa pessoas para que venham ser feitos produtos, substâncias que vão ali fazer com que a criação de Deus vá sendo abatida por ela mesma estar usando, usufruindo de substâncias, de coisas como as drogas, estão padecendo, estão perecendo, estão morrendo. Então é algo a nós raciocinarmos e pensarmos. Será que Deus quer isso para a tua vida? Quer isso para a minha vida? Não. Deus, ele quer que você viva e viva bem. Por isso nós vemos que muitos não estão passando dos 70. A palavra de Deus nos diz que o homem viverá até 120 anos, E ali dos 70 para frente é fadiga e cansaço. Mas por quê? Por causa do pecado. Por causa daquilo que nós fazemos, por causa dos nossos erros, nós vivemos menos. Mas quando nós vivemos uma vida de retidão, de obediência a Deus, você pode ter certeza que os 120 anos que ele prometeu na sua palavra que eu me virá, você vai chegar até esses 120 abençoado por Deus. E quando ele te recolher, você vai em paz se encontrar com o teu Redentor que vive e reina para a eternidade. Então,
É algo a nós pensarmos. O diabo ele tem feito coisas, tem projetado, tem lançado na terra, colocado no meio do povo, e o povo está se destruindo por si mesmo, usando essas coisas. E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda mais lá, homem temente a Deus, como já falei, e aqui vai dizer em Hebreus, capítulo 12, o verso 28, é dito que devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Aleluia! Ou seja, nós devemos servir a Deus com reverência e santo temor. Nós temos que ter reverência com Deus. Nós temos que viver uma vida a qual nós possamos reverenciar. O que é isso? É nós apresentarmos para Deus o nosso melhor. É nós buscarmos Ele em oração. Isso é reverenciar a Deus. Quantos vão se deitar e muitas das vezes não oram, né? Muitas das vezes não se apresenta a Deus, não apresenta o seu dia, a sua tarde, a sua noite, a sua madrugada, não tem reverência de se chegar a Deus, de falar com Deus, de buscar a presença deste Deus que pode assim fazer. E santo temor, e o temor de Deus, porque Deus ele é aquele que pode te dar a salvação, a vida eterna, e é aquele que pode te condenar. Por isso, o temor a Deus, você tem que ter temor a este Deus. A palavra dele vai nos dizer ainda mais, homem que se desvia da aparência do mal. Jó se desviava da aparência do mal. Jó buscava viver uma vida de, como vai dizer, de sinceridade, uma vida reta e uma vida temente. E aqui a palavra diz que ele se desvia do mal. Jó era um homem que se desviava do mal, lá em Jó 1, capítulo, verso 1. Quem se desvia do mal é uma pessoa que evita e foge de toda a aparência do mal. Lá em Jó 28, capítulo, verso 28, o próprio patriarca disse que a verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. Você está entendendo? A verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. Porque quando você se aparta do mal, você tem a vida abençoada. Tem um ditado que diz, me diz com quem tu andas que eu te direis quem tu és. Né? Não tem esse ditado que tem sobre essa terra? Ou seja, se você anda com pessoas que praticam o mal, que fazem coisas erradas, talvez você está caminhando com aquela pessoa, você não está nem praticando aquilo, mas você vai ser visto como uma pessoa que faz a mesma coisa. E muitas vezes você vai estar na hora errada, no lugar errado, e acaba sendo ali colocado em situações porque você está com pessoas que fazem essas coisas. E muitas das vezes você pratica, você vive uma vida de maldade, uma vida de perversidade. Quantos seres humanos hoje não têm amor pelo seu próximo? Quantos hoje, por nada, coisas banais, tira a vida do seu próximo? É pai matando filho, filho matando pai. Nós vemos aí tantas coisas acontecendo. A maldade é algo que está sobre o coração do homem. E basta uma coisa para ter mudança sobre isso, é você buscar a Deus sobre todas as coisas, e a presença dele vir sobre a tua vida, e você verá sobre a tua vida mudança, você verá transformação. Porque o ser humano já não tem mais. Como a própria palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós vemos hoje a perversidade, nós vemos hoje a maldade sobre esta terra. Guerra, se por tudo, o povo por tudo se procura fazer guerra, nação com nação, reino contra reino, nós vemos. Mas a palavra de Deus se cumpre, que nos últimos dias o princípio das dores, né? Guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, tudo isso nós estamos vendo se cumprir. Mas há ainda uma solução para a tua vida, há uma solução para a tua casa, enquanto a vida, entenda isso, enquanto a vida há uma base, há um remédio, há uma solução para o teu problema, para aquilo que você tem enfrentado, e isso se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode fazer a diferença sobre a tua casa e sobre a tua família. Então, pare de praticar a maldade. O que é a maldade? Muitas das vezes fazer calúnia, acusações, testemunho falso, né? Desejar o mal do teu próximo, a inveja, né? Muitas das vezes não consegue ver alguém está sendo abençoado, está crescendo na vida, e muitas das vezes está
está desejando mal para aquela pessoa. Quantos seres humanos são assim, com a maldade tão grande sobre o seu coração? E Jesus, ele quer tirar isso do teu coração. Jesus, ele quer entrar na tua vida. Ele diz lá em Apocalipse 3:20, diz a palavra de Deus: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo que ele quer entrar na tua casa, ele quer ceiar contigo e que você ceie com ele. Que casa é essa? Não é a casa lá que tu mora, que ele vai chegar lá e abrir a porta e entrar. Não, é o teu coração, é onde ele está batendo. Talvez aí tenha uma pedra no lugar desse coração. Ele quer quebrar essa pedra e colocar um coração novo, remido e lavado por ele, para que você receba a providência que ele tem sobre a tua vida, para que você seja agraciado por ele, que toda a tua casa seja abençoada. Porque quando Jesus chega na vida do homem, há mudança. Nós vemos a história de José no Egito, né, como diz a palavra de Deus, desviar-se do mal, da aparência do mal. Ele ainda ali na casa de Potifar, como diz a palavra de Deus, ainda ali trabalhando, né, ficou à frente, a cargo das coisas de Potifar, e vai dizer a palavra de Deus que a mulher de Potifar tenta ele, quer ter relação com ele, quer ficar com ele, e ali ele resiste ao mal, e ele foge da aparência do mal. E nós vemos que Deus abençoa ele pela sua atitude, pelo seu caráter. Mas quantos não conseguem, né, fugir da aparência do mal? Deixa que o mal venha sobre a vida dele, que o mal fique sobre a vida dele. E eu quero que você entenda que a aparência do mal, quando você se desvia dela, você traz a presença de Deus sobre a tua vida. Então se desvie do mal, busque praticar o bem. A palavra de Deus nos diz: não devemos pagar o mal com o mal, mas nós devemos pagar o mal com o bem. Se alguém te fez mal, se alguém não gosta de ti, se alguém não te deseja o bem, não faça o mal para essa pessoa, não pratique o mal para ela. Coloca nas mãos de Deus, ore por ela, apresente a Deus. Você pode ter certeza que Deus, ele vai trabalhar em teu favor e ele vai transformar essa vida para que você veja quão grande é o poder de Deus sobre a vida do homem e quão é poderosa o efeito e a oração de um justo sobre esta terra. E a palavra do Senhor vai nos dizer ainda mais. Lá em Amós, capítulo 5, verso 14, o profeta Amós nos aconselha: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Você está entendendo? Busqueis o bem e não o mal, para que vivais. O que é isso? Deus está dizendo aqui em Amós, que quando nós buscamos o bem, nós vamos viver. Mas, se você busca o mal, você vai padecer. É por isso que a palavra de Deus nos diz que quando nós praticamos o bem, nós buscamos viver bem, nós vamos ter uma vida abençoada por Deus. Mas quando nós praticamos o mal, buscamos o mal, o nosso tempo nesta terra ele é reduzido. Tá? E muitas das vezes a gente perde a bênção de Deus sobre nossa vida por praticar a iniquidade, por praticar o erro, por praticar o engano. E isso não é o que Deus quer para a tua vida. Ele quer que você pratique o bem, busque o bem, para que vivas na presença dele e seja abençoado por ele. Em 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Paulo nos exorta dizendo: abstende-se-vos de toda aparência do mal. Lá, 1 Tessalonicenses 5, 22, Paulo, ele nos exorta dizendo para nos abstermos de toda aparência do mal. Porque o que o mal tem para te oferecer? O mal não tem nada para te oferecer. O mal vai gerar o mal sobre a tua vida. Mas o bem vai trazer o bem de Deus sobre a tua vida. Então que essa palavra hoje, que você entenda que a sinceridade, que a retidão, que o temor de Deus, que é se desviar do mal, são coisas que agradam o Senhor teu Deus. Nós vemos tudo que já passa, mas nós vamos ver que Deus se agrada da sinceridade daquele homem.
do temor dele, de ter permanecido fiel a Deus e Deus ter abençoado a vida de Jó de uma forma sobrenatural. Conclusão, meus amados, a história do dramático sofrimento de Jó, nós vamos aprender com ela, com a grande mudança da sorte de Jó que o Senhor operou na vida deste, tem servido de consolo e ânimo para todos aqueles que estão passando por provações, visto que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que podemos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Então Deus, ele opera. Através de Jó, da história de Jó, muitas pessoas têm buscado fortalecimento, muitas pessoas têm tido fé, têm acreditado, porque assim como Deus abençoou a vida de Jó, nós não somos diferentes, nós passamos por provações, nós passamos por dificuldades, por guerras, por lutas, né? Quantos a enfermidade vem sobre a matéria, quantos estão passando por tantas coisas e não desistiram. Então eu te digo nesse momento, não desista dos teus sonhos, não desista dos teus projetos, porque Deus, ele pode realizar o teu sonho, ele pode realizar o teu projeto, ele pode realizar o desejo do teu coração. Mas você tem que apresentar a Deus para que ele possa assim fazer sobre a tua vida. Amém? Que o Senhor, o nosso Salvador, né, Jesus Cristo de Nazaré, ele possa abençoar grandemente a tua vida, a minha vida. Eu quero aqui nesse momento agradecer a Deus, né, agradecer aí a cada um dos meus amados que estão presentes, que estão compartilhando, que estão assistindo aí, né? O Ronilson Gomes, né? O Domingos Duarte, a cada um, meus amados, de vocês que tirou um tempinho aí para estar comigo até agora, né? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus, ele tem um projeto sobre a tua vida, e o projeto é o projeto de salvação, de uma história nova, de você viver um novo com ele, de você ser abençoado e agraciado por Cristo. Amém? Que Deus possa fazer além daquilo que você tem imaginado, tem buscado, tem apresentado, porque Deus, ele é fiel, irmão. Nós vemos a trajetória de Jó, nós vemos o sofrimento de Jó. Ele perde seus filhos, ele perde os seus bens, ele perde suas riquezas, ele perde tudo. A palavra de Deus é algo que eu acho tão lindo na história de Jó, que ele sentado, né, ali sobre aqueles cascos, e ali ele pega e ali as fissuras, ali os ferimentos sobre o seu corpo, ele começa a se coçar, e ali a sua esposa vai olhar para Jó e vai dizer: amaldiçoa este teu Deus e morre. Mas é algo tão lindo, né, que Jó vai dizer para sua mulher, vai dizer: mulher, como és louca, como podes querer o bem de Deus e não o mal? Há coisas que acontecerão na vida de pessoas, mas não é para que ela venha padecer, ficar pelo meio do caminho, porque muitas das vezes o mal, ele vem, muitas das vezes a enfermidade, ela vem sobre a vida, até mesmo daqueles que estão na presença de Deus. Às vezes a enfermidade vem sobre a matéria, vem uma provação, vem ali uma dificuldade financeira, às vezes o pão está faltando na mesa. Sabe o que é isso? É Deus provando para que você seja aprovado. É Deus vendo você dos céus, porque assim como Jó foi tentado, nós seremos tentados. Sabe, assim como Jó foi ali pelo diabo, e ali a palavra de Deus diz que Deus permitiu que ele se andasse, que ele fosse, que ele tirasse tudo que era de Jó. Mas Deus disse: olha, não toca na vida dele. Então é assim, meu irmão. Deus, ele não vai permitir que Satanás toque na tua vida, porque a tua vida pertence a ele. Quando tu abriu a tua boca, tu disse: Deus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma e da minha vida. Você está dizendo: Deus, a minha vida te pertence.
Então este câncer, esta enfermidade que está sobre os teus ossos, sobre os teus nervos, sobre as articulações, aquilo que está sobre os órgãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão, Jesus vai te curar, Ele vai tocar na tua matéria, bico de papagaio, artrite, artrose, reumatismo, problema na vista, toda ação contrária do diabo que ele arquitetou, planejou contra a tua vida, Deus tem poder para te curar e para te sarar. Ele está provendo todas as coisas sobre a tua vida. Então somente creia, confia nele, não desanima, não te desespera, porque a enfermidade veio. Glorifica ele. Eu sei que é difícil, outras vezes é difícil glorificar, é difícil agradecer. Quando está faltando pão, você olha e você ali está apenas ali com um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, a provisão virá, aleluia, Deus proverá. Eu te digo, baseado na palavra de Deus, que hoje Ele está escrevendo uma nova história, a bênção de Deus, o milagre de Deus está sendo derramado sobre a tua casa, sobre a tua família. Alega o teu coração, busca praticar o bem, porque Jesus Ele quer fazer grandes coisas em tua vida. Amém? Tudo aquilo que Ele projetou, tudo aquilo que Satanás arquitetou contra a tua vida, obras de macumba, voodoo, feitiçaria, magia negra, o nome, a foto, a peça de roupa que foi enterrada, foi apresentada na Mata Virgem, cachoeira, cemitério, encruzilhado nas praias. Deus já enviou o anjo lá, ele já arrancou, ele já desfez o projeto que Satanás tentou contra a tua vida, contra a tua casa. Deus está abrindo porta onde não há porta, Deus está provendo todas as coisas, que você seja abençoado, agraciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em o nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, minha irmã, seja abençoada, seja alcançada pela misericórdia de Deus sobre a tua vida, amém? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Ele possa falar mais e mais sobre os vossos corações, sobre vossas vidas, que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que cada um possa entender, possa refletir, possa ser abençoado. Deus tem vitória, Deus tem milagre, somente creia e verás a glória de Deus sobre a tua vida, amém? Fique todos na paz de Cristo, que Deus abençoe a cada um grandemente. Deus colocou essa palavra hoje no meu coração, Deus ministrou sobre a minha vida hoje. Eu queria compartilhar com cada um essa palavra a respeito de Jó, homem que colocou a fé, homem que colocou a confiança. Entenda que fé é dom de Deus. Deus, Ele tem este dom para a tua vida. A palavra dele vai nos dizer que a fé é o firme firmamento, o fundamento daquilo que não se vê, mas você tem a convicção, a certeza que vai se cumprir, que vai acontecer na tua vida, que você será agraciado, abençoado, que o milagre virá, que virá resposta. Ei, Deus, Ele está derramando sobre a tua vida a cura divina neste momento. Deus está derramando sobre a tua vida a libertação. Deus está quebrando as correntes, os grilhões, os cadeados. Ele está estremecendo com os cárceres. Todo aquilo que foi arquitetado e planejado está sendo desfeito. Deus entra com grande providência, que Ele possa assim abençoar a tua família, a tua casa de uma forma sobrenatural. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Salmos 127, primeiro diz a palavra do Senhor: em vão trabalho que estão na casa para edificá-la, se o Senhor não estiver presente. Em vão vigia a sentinela fortaleza, se Deus, o Senhor, não estiver presente. Que é isso, pastor? Deus está dizendo que se Ele não estiver na tua casa, se Ele não estiver na tua vida, em vão será o teu trabalhar, meu irmão. Em vão será o teu trabalhar, minha irmã. Mas se Ele estiver na tua casa, na tua vida, pode ter certeza que você verá Ele abençoar a tua casa. Se você tiver Deus na tua vida, Ele será contigo no teu emprego, onde tu estiver. Ele será
o vigia, ele será o sentinela que estará ali contigo, te guardando e te protegendo. Eu acho algo lindo do salmista Davi, que ele fala lá em Salmos de número 23, o verso de número 4, ainda que eu andasse sobre o vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O que é isso? Eu quero te dizer nesse momento, dependente do vale que tu tem passado, da aflição que tu tem passado, que quando fala-se de vale, é de uma forma geral. O vale ele pode ser a enfermidade que está assolando a tua matéria, pode ser o desemprego, pode ser a perseguição, pode ser a calúnia, pode ser ali as situações, as circunstâncias que você está vivendo. Mas ele coloca no Salmo 23 a confiança em Deus. Ele diz no verso 1 que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que é isso? Eu quero te dizer que se Deus é o teu pastor, nada vai te faltar. Virá o que virá sobre a tua vida, mas Deus estará no controle, no comando da tua vida, da tua casa, da tua família. Ele passará contigo na prova, Ele passará contigo no fogo, Ele caminhará contigo sobre as águas, Ele fará diferença, meu irmão, na tua vida. Para que abater o teu coração? Para que esse desânimo? Para que essa tristeza? Porque muitas das vezes a gente se desanima. Deus ele justamente colocou essa palavra hoje no meu coração, falando a respeito da história de Jó, para trazer para pessoas hoje, para levantar a autoestima, para você erguer a tua cabeça e não te abater com aquilo que tu está passando e apenas confiar e acreditar que o Senhor, Ele fará com que você viva o novo, com que você seja alcançado pela misericórdia dEle, e a bênção dEle virá sobre a tua vida, porque Ele é fiel para assim fazer sobre a tua vida. Amém? Então somente creia, não desanime, não fique triste, porque o Senhor Jeová, Ele virá, e Ele assim fará grandes coisas sobre a tua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Que Deus possa te abençoar, minha irmã. Eu fico alegre com Cristo por mais um dia. Você já agradeceu a Deus hoje por mais um dia que Ele permitiu você levantar da tua cama? Você hoje, mais um dia, está aí, ó, essa dádiva chamada vida, respirando. Pôde ver aqueles quem você ama, pôde falar com aqueles que você quer bem. E o Senhor, mais um dia, te permitiu tudo isso. Então agradeça a Ele, glorifique a Ele, porque Ele é fiel. E se você ainda está aqui é porque Ele tem algo a realizar ainda através da tua vida. Quantos ontem deitaram e hoje não levantaram? E você levantou da tua cama. Porque Deus tem um projeto através da tua vida. Deus quer fazer de você um canal de bênção para vidas que estão aí precisando receber a palavra dEle, para pessoas que precisam ser abençoadas por Ele. Amém? Que o meu Senhor, que o teu e o nosso Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, te abençoe grandemente, abundantemente. Que esta semana que vai se iniciar seja uma semana de bênçãos, de conquistas, de vitória. Uma semana que você venha experimentar o novo, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe esse que esteve até aqui convosco, né? Que é pastor Daniel. Estou retornando aí com os vídeos. Passei uns dias sem estar trazendo aqui mensagem, mas estou novamente aqui trazendo, né? Espero que Deus possa ter falado com você, que você tenha sido agraciado, tenha sido alcançado pela palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa pousar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a abundância de viveres de Cristo venha sobre a tua vida, que Ele toque na tua saúde, que Ele te cure, que Ele te sare, que Ele possa prover, né, o milagre a qual você está necessitando hoje. Eu não sei o que você está precisando, que você está necessitando, mas o meu Face ele está aberto, né, para todos que fazem parte. Você que quiser fazer um pedido de oração, você que tem um propósito, né, e quer colocar esse propósito debaixo de oração, você pode, né, estar me procurando aqui pedindo: pastor, eu quero que o senhor ore por mim, por esse propósito, estou precisando de oração, estarei orando, e com certeza Deus vai estar abençoando a tua vida de uma forma grandemente. Amém? Aqui eu agradeço a todos, né, pela paciência de até agora estarem aqui comigo, que Deus possa abençoar grandemente. Jesus, né, eu amo a cada um, porque nós temos que ter amor pelas almas, pelas vidas, né? Eu amo a cada um de vocês, mas Jesus ama muito mais
porque Ele derramou seu sangue naquela cruz para que hoje você esteja aqui. Então, dê valor ao sangue dele, busque a presença dele, busque enquanto é tempo. Lá em Isaías 55:6 diz a palavra de Deus: buscar-me-ei enquanto estou perto, invocar-me-ei enquanto pode me achar. Ainda há tempo, não desista, não desanime, ainda dá tempo de você se entregar a Cristo, de você buscar a presença dele. Talvez você que está afastado, que saiu da presença de Deus, Deus fala contigo hoje, Ele está te dizendo: volta filho, volta filha, porque eu quero fazer um novo na tua vida, eu quero renovar, eu quero novamente que você receba o que eu tenho de melhor para você. Amém? Fiquem todos na paz, que Deus possa abençoar nossas famílias, nossos familiares, as nossas casas, nossos trabalhos, nossos ministérios, que Deus possa suprir grandemente, que a bênção, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, ele possa vir grandemente sobre cada um. Em nome de Jesus, receba a vitória e seja abençoado em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meu povo? Fiquem todos na paz de Cristo.